Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje é literatura infantil. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância da leitura no desenvolvimento da criança, né? Como é importante essa fase da educação infantil de despertar o interesse da criança pelo livro, né? É nesse momento, é com essa faixa etária que a gente vai formar os futuros leitores, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos estágios psicológicos da criança leitora, né? Então a gente tem, são 5 estágios, são 5 categorias, na verdade, de leitor que a gente tem. É o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor em processo, o leitor fluente e o leitor crítico. Para nós, na educação infantil, só interessa o pré-leitor, né? Que são as crianças, que ele vai ser até dividido em 2 etapas, né? As crianças de 1 ano e meio, mais ou menos, aos 3 anos, e a partir de 2, 3 anos até os 5 anos, quando ele encerra a fase dele da educação infantil, né? A partir dos 6 anos, a gente já tem o leitor iniciante, depois a gente tem o leitor em processo, o leitor fluente e o leitor crítico. Eu vou falar um pouquinho de cada um dos tipos para vocês terem uma noção de como esse processo ele vai bem de encontro com o que o Piaget falou, né? E vários outros falaram a respeito de se dosar a quantidade de informações, né? Porque para cada faixa etária a criança tem a capacidade de desenvolver um determinado aspecto da leitura. Então, para que a gente não force, né? Para que a gente não ponha a carroça na frente do cavalo, é preciso que a gente vá com calma, respeite o tempo da criança, porque é fundamental que esse respeito ele vai agir paralelamente ao despertar o gosto pela leitura. Se eu desembesto a fazer com que ele queira aprender a ler, que ele tenha que... A leitura ela fica chata, ela fica uma coisa cansativa, então a gente não vai formar leitor, né? Então é preciso respeitar essas fases das crianças. Então vamos lá, a primeira fase, que é o pré-leitor, ele vai ser dividido em 2 fases, né? A primeira infância, né? Nessa fase, a criança começa a reconhecer o mundo ao seu redor, né? Através do contato afetivo e do tato, né? Vocês repararam que tudo a criança pega, e quando ela pega, ela faz o quê? Ela leva para a boca. Por que a criança pequena põe tudo na boca, né? Vamos lembrar que o primeiro contato dela, né? Quando a criança nasce, a visão dela é muito embaçada, né? Isso vai clareá-la. Para ela ter uma visão mais límpida, às vezes até 3 meses, ela ainda vê embaçadinho, e ela vai vendo com mais nitidez conforme ela vai ficando maior, né? Ela ouve, né? Ela sente o cheiro, mas o primeiro contato, o primeiro momento de prazer que vai saciar a angústia, a fome, é a amamentação, né? Então a criança suga para se alimentar. A maioria das crianças usa chupeta, porque o processo de sucção acalma, porque é como se ela tivesse, o cérebro dela recebe a informação de quando ela está sugando, que ela está lá acarinhada, acalentada, ela está segura, então isso tranquiliza, né, a criança. Então tudo que ela pega, ela põe na mão, porque é a forma que ela tem de reconhecer esses objetos, já que ela ainda não enxerga direitinho, né? E depois vira hábito, né, de pegar e pôr na boca, né? Mesmo quando ela já está maior, 1 ano e pouco, ela pega e põe as coisas na boca. A gente tem que estar sempre atento a isso, né? Por isso que a gente vai ver na aula que vem
tipos de livros para as crianças, né? E nessa faixa etária, os livros mais indicados são aqueles livros que eles são plastificados, eles são fofinhos, né? Ou que tem os mordedores, que a criança ela vai pôr na boca, né? Se for livro de papel, ela vai babar, ela vai rasgar, ela pode engolir o papel, não é uma coisa bacana de fazer, porque ela pode se machucar, inclusive, com a página, cortar a boca. Então, ela sente nessa fase vontade, necessidade de pegar, necessidade de tocar em tudo para conhecer, né? Para aprender a se localizar naquele ambiente, né? Aonde ela está. A criança, ela nessa fase, ela precisa ser estimulada, né? Para que ela se desenvolva. É necessário que se atente que a estimulação, ela também tem que ser dosada. Porque se eu ofereço muita informação, essa criança vai ser uma criança agitada, uma criança que não se concentra, porque ela tem muito estímulo, ela não sabe aonde se concentrar, ela não tem poder de concentração. Lembra que a gente já discutiu que quanto mais nova a criança, menor o poder de concentração dela? Então, se ela é super estimulada, ela se perde no meio desses estímulos, ela não consegue aprender. Então, até a dosagem de estímulos é importante ser pensada. Então, eu vou contar uma história, eu vou pegar o livro, eu vou mostrar com calma, o tom de voz é calmo, o ambiente é agradável, né? São histórias bem curtinhas, que você consiga fazer ela prestar atenção, né? A estimulação é importante. A criança ela vai começar a falar, você não precisa corrigir, né, tudo que ela fala. Vou dar um exemplo. Meu sobrinho chegou para mim e falou que o carrinho dele não funfava. Ele tinha uns 2 anos e pouquinho. E eu não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Eu falei, é mesmo? Por que não funfa? Ele falou, não funfa. E pôs o carrinho no chão, o carrinho não andava. Era um carrinho de pilha. E eu falei, não tá funcionando. Não funfa. Então o funfa para ele não funciona, né? Então, óbvio que é bem bonitinho ver eles falarem quando eles se apropriam da palavra e se expressam da forma como eles conseguem entender, né? Então você não vai falar, não é funfa, é funciona. Mas você vai falar, ele não funciona, então peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. E você repete a palavra correta, você não fica falando o que ele está dizendo errado. Você vai repetindo o correto, né? Então ele não funciona, porque aí ele vai se apropriando e ele vai começando a falar direito. Se você começa a corrigir, não é funfa, funciona. Não é não sei o que, é assim. A criança ela vai ficando com medo de falar porque ela vai ser repreendida, né? E é o que a gente menos quer, né? A gente quer que a criança consiga se expressar de maneira clara, autônoma. Então a gente precisa dar espaço para que ela faça isso. Esse processo de leitura ele é bem importante nesse aspecto, porque ele vai permitir que a criança pegue um livro e manuseie, e conte a história do jeito dela e viva, né, vivencie essa história. Isso é importante. E aí você aos poucos vai lapidando essa situação. Você vai corrigindo o vocabulário, repetindo as palavras com clareza, né, com calma, sem falar que ele falou errado, né? Para que ele vá ouvindo o certo e ele comece a reproduzir de forma correta, ok? Então, nessa primeira infância, os brinquedos são aqueles brinquedos que são mais musicais. Então, chocalho, aquele brinquedo que aperta e faz barulhinho, porque é o que chama a atenção, é o que desperta interesse.
Então, os livros infantis dessa faixa etária, eles também são assim. São livrinhos que tem musiquinha, então aperta a barriguinha da vaca, ela vai fazer o mu, aperta a barriguinha do cachorro, ele vai fazer a uau, né? Tem o livro que tem mordedor, enfim, são livros que prendam a atenção da criança, porque vão estimular, além da visão, vai estimular a audição, o tato, ela vai usando os outros sentidos. E aí ela vai se apropriando daquele ambiente e daquele objeto, né? Então, essa é a primeira infância. E é óbvio que é fundamental, né? Que é bem importante que um adulto conte histórias, né? Seja em casa ou seja na escola. É importante que essa criança tenha contato com as histórias através da contação de alguém, certo? A segunda infância, a gente ainda está no pré-leitor, é o início de uma fase bem difícil da criança, que é a fase egocêntrica, né? Tudo é dela, tudo é para ela, tudo é com ela. Ela já está mais ambientada, né? Ela já tem uma desenvoltura maior para circular pelos ambientes, né? Ela se comunica de forma mais clara, né? Uma criança já mais velha que consegue dizer onde dói, quando está com fome, quando está com sono, ela consegue se expressar de maneira mais clara, né? E aí entra a importância de um diálogo com o adulto, né? Da estimulação dessa fala, né? Para que ela ouça, né? Aprenda a falar, que ela vai ampliando esse vocabulário, e sempre dessa forma. Ela falou uma palavra errada, você fala assim, né? Que nem muitas crianças falam assim, Pepeta, você quer sua chupeta? Não, ok, né? Então você não fala que ela disse errado, você repete o objeto da maneira correta, porque isso vai facilitando a memorização auditiva, porque é dela que ela vai reproduzir. Uma vez que ela não lê, né, a fala dela é a reprodução do que ela ouviu de alguém. Então, quanto mais correto você falar, mais correto a criança vai falar também. Outra coisa, os livros adequados para essa faixa etária são aqueles livros que não têm escrita ainda, né, que tem figura. Nós estamos falando de criança de 2, 3 anos, né? São livros que não têm escrita, que são figuras bem grandes, ou tem textos pequenininhos que o contador vai ler a história para eles, mas são livros de histórias curtas, com figuras grandes. Ele já pode ter um pouquinho mais de detalhes nessas figuras, ao contrário da fase anterior, que os desenhos têm que ser bem simples. A paisagem é mais simples, é tudo com menos detalhes para a criança conseguir entender o que está acontecendo, né? Vamos lembrar que uma criança pequena, a capacidade dela é menor, essas já são crianças maiores, então o desenho já pode ter um pouco mais de informações para que ela consiga olhar, e ela já consegue, além de nomear as coisas, ela consegue identificar algumas situações, né? Então isso é importante. Né? As crianças um pouquinho mais velhas, elas já gostam de livros que façam ela rir, né? Livros que tenham situações engraçadas, livros que tenham algum mistério, né? Que na hora de contar, a professora fala, e aí, de repente, bum! As crianças adoram, elas se divertem com isso. É uma coisa que chama a atenção, né? E tem uma técnica da repetição ou reiteração de elementos, né, que são favoráveis para manter a atenção e interesse desse leitor. O que é isso? Vocês conhecem a história da galinha ruiva, né? A galinha ruiva fala assim, vamos fazer um pão? Aí tá com ela o gato, o cachorro, o porco, aí varia de história para história. E aí todo mundo quer. Aí ela fica assim, o cachorro diz que quer,
o gato diz que quer, o porco diz que quer. A galinha falou, então vamos fazer. Aí a galinha falou, vamos plantar o milho? O cachorro diz, eu que não. O gato diz, eu que não. O porco diz, eu que não. A galinha vai lá plantar o milho sozinha. Depois de um tempo, a galinha chega para eles e fala, pessoal, quem vai me ajudar a colher o milho para fazer o pão? Aí o cachorro diz, eu que não. O gato diz, eu que não. O porco diz, eu que não. E a galinha fala, ok, eu vou lá sozinha pegar. E aí a história, ela vai acontecendo sempre nessa situação. A galinha vai fazer uma ação, ela pergunta e os outros respondem sempre que não. E ela acaba fazendo tudo sozinha. Então isso é a reiteração, é a repetição. As crianças começam a entender o processo e elas vão participando da história. Então essas histórias com as repetições, com essas situações que são recorrentes, também ajudam na concentração e na memorização da criança. A partir dos 6 anos, ela começa do leitor iniciante. É quando ela começa teoricamente, começa a aprender a ler com mais fluência, né? Começa a se apropriar dessa codificação. E o papel do adulto nesse processo de estimulação para a leitura é fundamental, né? A criança ela não pode ter medo de ler e ler errado ou ler gaguejando. Ela tem que se sentir segura para poder ler, mesmo errado, e reler até que ela ganhe a fluência para ler, né? Ninguém ganha fluência de uma hora para outra, e quanto mais insegura a criança fica para ler, porque não é assim, lê direito, olha, mais a criança vai não querer ler, né? Ela vai resistir à leitura, porque ela vai ficar com medo. A leitura passa a ser uma ameaça em vez de ser um prazer, né? Então é preciso muito cuidado nesse momento da passagem da criança que interpreta a imagem para aquela que decodifica os códigos de escrita, né? Esse momento de transição, ele é bastante delicado pelo processo, né? Que é fundamental que seja bem feito, porque uma criança que é bem alfabetizada, ela vai ter mais facilidade no decorrer da vida acadêmica dela, certo? Os livros para essas crianças também são histórias bem simplesinhas, com começo, meio e fim. As imagens ainda são maiores do que a quantidade de textos, né? Os personagens, eles já podem ser humanos, eles podem ser bichos, podem ser histórias engraçadas. Elas devem estimular a imaginação, a inteligência, a afetividade e as emoções da criança, né? Isso que a gente viu é o leitor iniciante. O próximo, que é a partir dos 8 anos, é o leitor em processo, né? A criança, na teoria, ela já aprendeu a decodificar, né? Então ela pode não ser fluente na leitura, mas tanto que é o leitor em processo, ele já domina o mecanismo da leitura, ele pode ainda ter dificuldade, mas ele já consegue ler com mais autonomia, né? O seu pensamento está mais desenvolvido, ele começa a ter nessa fase atração por textos que tenham humor ou situações inesperadas. O realismo e o imaginário também agradam muito, ele começa a gostar de livros emocionantes, que tenham um final surpreendente. Isso desperta a atenção do leitor em processo aqui. O leitor fluente, a partir dos 10, 11 anos, né, ele já está na fase de consolidar o processo de alfabetização, o processo de leitura. Já está mais maduro, ele já consegue fazer isso com mais fluência, com mais facilidade, né? Então, ele também tem o aumento da capacidade de concentração e ele consegue fazer muito mais facilmente a relação do livro com o mundo em que ele vive, né? Ele consegue traçar
paralelos, ele consegue criar hipóteses, né? Começa aquela fase, mas e se ele tivesse pulado no rio em vez de corrido para o mato, né? Ele começa a criar hipóteses, ele começa a procurar soluções para esses personagens. É bem bacana esse processo. Ele começa, aqui a gente começa a ter esse leitor fluente, ele gosta de livros de heróis, né? Textos que as crianças são protagonistas, elas conseguem resolver um mistério, sabe, decifrar uma charada, resolver um problema, porque elas se colocam no lugar do personagem. Então isso chama muito atenção. O leitor crítico, né, que é a última fase do leitor, que é a partir dos 12, 13 anos e daí para frente, né, ele já tem total domínio da leitura, né, e da escrita, ele consegue fazer reflexão, ele consegue analisar todas as situações que acontecem no livro e ou se colocar no lugar, ou criar hipóteses, mas ele consegue refletir sobre o que está consciência, ele consegue falar, mas isso não pode acontecer, isso é só no livro, ele consegue perceber a diferença do real e do imaginário com muito mais facilidade, né? É um leitor mais exigente, né? Que o livro já não precisa ter figuras, muitas figuras, já tem mais texto do que figuras, apesar de que eles gostam ainda com figuras, porque ajuda a estimular a imaginação, a criar o cenário do livro de forma mais fácil. Então esses são os tipos de leitores, né? Hoje a nossa aula foi sobre esses estágios, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Bom descanso e até quarta-feira.